Olá, pessoal, tudo bem? Nós hoje vamos falar, né, sobre o núcleo. Essa aula ela faz parte do sistema de reposição da UFES, né, que é no modo remoto, tá? Então, o que a gente tem nesse núcleo, né? Ou melhor, o que é isso? Do que eu estou falando? Estou falando do núcleo agora das células eucarióticas, tá? Então, desde lá os indivíduos mais simples, né, considerados eucariontes, como os protozoários, né, os protistas, fungos, plantas e animais, certo? Aí está saindo fora quem? As bactérias, as arqueias, né? Lembrando que as bactérias e as arqueias são procariontes, tá? Agora nós estamos nos eucariontes. Nós mesmos somos o exemplo de célula eucarionte, só que associadas, que formam os nossos tecidos, e esses tecidos formam os nossos órgãos, né, do corpo. Tegumento, o fígado, o coração, etc. Mas cada célula dessa é uma célula eucarionte, e a função dela é a mesma. E o número de DNA é o mesmo, o material genético é o mesmo, o genoma é o mesmo, tá? O que vai diferenciar é a sinalização celular, é o que qual que é o papel dela, aonde ela está, certo? Mas o número de genes é o mesmo, tem todos os genes lá, só que só porções desses genes são lidos, são ativados, porque tem que estar de acordo com o órgão que ele representa, tá? Então, esse DNA aqui, ó, é composto por uma única molécula de DNA. É uma única fita. Então, eu tenho aqui, ó, o meu novelo de lã, tá? Imaginem que isso aqui é uma molécula de DNA condensada, né? Olha lá a minha fita saindo para a transcrição, sendo aberta para a transcrição, né? Então, o que acontece aqui? Quando há necessidade, né, uma sinalização, né, do corpo para a produção de algum hormônio, abre-se uma porção da minha fita de DNA, aqui, ó, tá? E aí vão vir enzimas, tá? Polimerases, que vão abrir essa fita, vão fazer a leitura, né? Vão fazer uma cópia do RNA, e esse RNA, agora chamado de RNA mensageiro, está pronto para ser levado pelo RNA transportador para o retículo endoplasmático e lá fazer o quê? A síntese da proteína. Da síntese da proteína, por exemplo, um hormônio, um hormônio folículo estimulante, né, das trompas uterinas. Então, ele vai ver esse hormônio é codificado aqui, é sintetizado lá no retículo endoplasmático rugoso e vai para o Golgi empacota e vai para fora da célula, vai ser externado para a corrente sanguínea e esse hormônio tem endereço certo, que é lá onde? Lá nas gônadas femininas, tá certo? Esse cromossomo aqui, ó, ele tem uma porção amarelinha, tá? Que são os telômeros. O que tá ligando ele aqui, uma faixa com a outra, é um centrômero, né? E ele tem os braços, tá? A gente já vai ver com maior detalhe daqui a pouquinho. Então, continuando, aqui eu tenho o núcleo de outra forma, de outra representação. Você tem o nucleolo. Aqui a gente tem proteínas e as porções aí para formar o RNA, tá? Então, tudo aqui, ó. A RNA polimerase sai daqui, a ligase sai daqui, tá certo? E aqui, ó, eu tenho a minha cromatina agora, tá? Não tá na forma de cromossomo, tá em cromatina, tá? Ela não tá bem enovelada, deve estar em alguma fase de divisão celular, tá? Que a gente vai ver numa outra aula, tá? Vamos nos ater agora ao núcleo apenas, né? Então, você tem lá os poros nucleares, que a gente viu, né? Que a gente vai ver que tem proteínas reguladoras de entrada e de saída de moléculas do núcleo, né? E aí, os pontinhos dos ribossomos, a nossa membrana, né, nuclear interna e externa, tá?
acho que é sempre bom a gente lembrar, né, que o envoltório nuclear, tá? A nossa membrana nuclear, né? Ela vai ter os poros, né? E ela vai ter também uma continuidade, ó. Ela continua formando aqui, ó, o retículo endoplasmático rugoso, que é onde vai ocorrer a síntese de proteínas. E o que que a gente tem no núcleo aqui, nessa parte aqui avermelhada dessa representação? Nós vamos ter 46 cromossomos, no caso da espécie humana, são 46 cromossomos. As outras espécies de organismos têm número de cromossomos diferentes, tá? Então, nós temos 46 cromossomos, né? Cada um composto por uma molécula de DNA combinada com diversas proteínas. Então, o que faz o cromossomo ficar enovelado, né? Ele ficar condensado, são essas proteínas, que a gente chama de chaperonas, tá? Tipos de RNA, que vai ter no nosso núcleo também, nós temos lá o mensageiro, o ribossômico, o transportador, alguns pequenos, né? Todos esses aqui são sintetizados no próprio núcleo, tá? Quando os genes são transcritos, tá certo? O nucleolo é onde estão os genes dos RNA mensageiro, dos RNA, e o RNA ribossomal, recém-sintetizados, tá? Que vão participar aí da leitura das proteínas. Diversas proteínas, ó, o exemplo delas, as promotoras do processamento dos RNA, as que se ligam ao RNA ribossômico no nucleolo, as DNA polimerases, né, que vão abrir lá a fita de DNA para fazer a transcrição, as RNA polimerases, né? Então, essas proteínas, todas elas são fabricadas do citosol e entram no núcleo pelos poros do envoltório nuclear. Isso aqui é muito importante, tá? Então, essas diversas proteínas aqui, RNA ribossomal, RNA polimerases, né? Elas são fabricadas do citosol, tá? As proteínas, né? E elas vão entrar nesses poros do envoltório nuclear. E os outros elementos dispersos da matriz nuclear, ou nucleoplasma, a composição ainda é pouco conhecida. Aqui, pessoal, é mais para mostrar para vocês o que é real. A realidade é essa aqui, ó. Isso aqui é uma fotografia de microscopia eletrônica, onde você percebe o núcleo, ó, o núcleo, tá? Que é toda essa faixa aqui, ó, tá? O que está aqui no meio externo é o citoplasma, o hialoplasma da nossa célula eucariótica, tá? Então, aqui você tem, ó, o nucleolo, aqui você tem a cromatina, tá? Tudo que tá escuro aqui é cromatina. O que tá em branco aqui, acinzentado, tá? É o nucleoplasma, tá? Esse aqui, ó, é o nucleoplasma, que tá aqui como NP, tá? Bom, aqui nós temos o esquema de um envoltório nuclear, né? Então, o envoltório nuclear é o que está, são aquelas formas de roseta, né? Aqueles poros em forma de roseta. Então, vejam que nele temos proteínas, ó, tá? E dessas proteínas partem fibrilas, né? Então, aqui, ó, é a parte interna do grupo, do núcleo. Para cá é o citosol, tá? O hialoplasma. Então, o que acontece? Tudo que é produzido aqui no citosol, que precisa entrar no núcleo, passa por essas proteínas. Elas são as selecionadoras. Desculpa, continuando, né? Então, tudo que está aqui no citosol, que vai entrar na célula, vai passar pelo filtro dessas proteínas, tá? Então, pessoal, o que nós temos aqui, né? Novamente, aquele esquema do slide anterior. Aqui, ela vai descrever o que nós temos nesses poros nucleares, né? Então, vamos ter, em cada poro, 8 colunas proteicas, tá? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? E aí, fazendo um corte, né? Como se fosse aqui, ó. Aí, vocês têm essa visão. Claro que vocês vão ver só parte das proteínas aqui no esquema. Então, essas proteínas de ancoragem, elas vão fazer o quê? Aqui nessas proteínas vão se ligar
o que terá acesso ao interior do núcleo, tá? No nucleoplasma. Então, por exemplo, aqui é produzido uma polimerase ou uma proteína qualquer que seja de interesse do RNA, ela vai ancorar aqui, vai ser ativada e vai ter a permissão para entrar no nucleoplasma. Essas proteínas radiais, né, então elas surgem das colunas, dessas colunas aqui, e orientam em direção ao centro do poro, tá? Então elas vão sempre encurtar, elas vão auxiliar nessa entrada da proteína. Então, dependendo do tamanho da proteína, essas proteínas radiais, elas vão se adequar ao tamanho dela e permitir, né, se for o caso, é claro, a entrada dela no nucleoplasma, tá? Continuando no raciocínio, então, dessas proteínas, né, de modo geral, do citosol para o nucleoplasma, né, e do nucleoplasma para o citosol, íons e moléculas pequenas são transportados de maneira passiva, né? Então, lembrem-se sempre disso. Quando é passivo o transporte, ele não tem gasto de energia, tá? Quando ele é ativo, aí sim ele vai ter gasto de energia, né? Então, por outro lado, ó, as macromoléculas, né? Elas, proteínas e moléculas de RNA, que são maiores, tá? Elas, antes de passar, forçam o encurtamento das proteínas radiais e, portanto, o complexo do poro se comporta como um diafragma, que se adapta sua abertura às dimensões das moléculas que irão atravessá-lo. É aquilo que eu comentei com vocês, né? Que essas proteínas radiais, elas vão se adequar ao tamanho da macromolécula. Beleza? Então, a gente já sabe agora que a passagem de macromoléculas ela é sempre regulada, tá? E o ingresso das proteínas no núcleo é realizado por meio de um mecanismo seletivo que possibilita somente a entrada das proteínas adequadas, as quais têm um peptídeo sinal específico que abre o caminho para que atravessem o complexo do poro. Então, você tem lá a importina, tá? É essa proteína, tá? Esse aqui vai se ligar aqui, tá? E vai vai possibilitar de ela entrar dentro da célula de forma seletiva. Então, vai lá, importina vai se ligar aqui com a proteína NSL, né? E aí se liga aqui ao facilitador e é colocada para dentro do núcleo. Desculpa, a célula não, para o núcleo, né? Então, do interior da célula para o núcleo, tá? O oposto também acontece. Então, proteínas produzidas dentro do núcleo, né? Elas também vão se ligar aos facilitadores, tá? Então, a passagem de proteínas do núcleo ao citosol através do complexo do poro, né? Vai ser facilitada pelos dois. Passou, sai a proteína e retorna ao sistema, né? Os facilitadores, os transportadores dessa proteína. Vamos lá, então, aos cromossomos, né? Então, aqui a gente tem a fotografia, né, dos cromossomos feminino, aqui. Olha só os cromossomos femininos, XX, e aí eu aqui tampei, né? Bom, depois eu mostro direitinho para vocês esses aqui, ó. Que eles vão ter um bem curtinho do lado de um longo, que é o XY, né? Que esse aqui é o cariótipo do homem, e esse é o cariótipo da mulher. Então, aqui tem uma parte de teoria, né? Então, cromossomos são formados por um material denominado cromatina, tá? Cada cromossomo é constituído por uma longa molécula de DNA associada a diversas proteínas. De acordo com o cromossomo, o DNA contém entre 50 e 250 milhões de pares de bases. As proteínas associadas são classificadas em dois grandes grupos, as histonas e um conjunto heterogêneo de proteínas não histônicas, tá? Então, o complexo formado por DNA, histonas e proteínas não histônicas
é denominado de cromatina. Então, veja, o cromossomo é uma longa molécula de DNA, como um novelo de lã, tá? As proteínas associadas que vão fazer com que ele se condense são as histonas, tá? E tudo isso aqui é chamado de cromatina, tá? Traduzindo isso tudo, é isso. Aí você tem lá o cromossomo, como eu disse para vocês, tem uma parte lá que é o telômero. Os telômeros, né? Aí você vai ter uma porção chamada satélite, uma constricção secundária, os braços, né? E aqui o centrômero, que é por onde ele une as cromátides irmãs, tá? Que é o nome disso aqui, ó. Isso aqui é uma cromátide, esse aqui é outra cromátide, tá? Então, tem lá, ó, tipos de cromossomos. Temos os telocêntricos, que é a partir da posição do centrômero, né? Você tem lá os telocêntrico, tem o acrocêntrico, tem o submetacêntrico e o metacêntrico, tá? Então, depende de onde está localizado. E depende da proporção aqui, ó, de cada braço, de cada cromátide irmã, tá? Aqui você tem um cromossomo, você sabe que tem DNA aqui. Então, cada porção dele, né, você vai encontrar os genes responsáveis pela cor dos olhos, pelo tipo sanguíneo, pela cor dos cabelos e pelo crescimento. É um grupo de genes que faz isso. Então, a cromatina, o que é a cromatina, gente? É o DNA mais as proteínas, né, mais as histonas, tá? Então, aqui você tem diferentes estágios de organização da cromatina. Então, você vai ter a cromatina que não está condensada, enrolada, é chamada de eucromatina. A cromatina que está enrolada, de heterocromatina. Então, conforme essa fita de DNA vai sofrer espiralação, né, ela vai ter maior espiralização ou já um cromossomo todo espiralado, né? Por que isso aqui é tão funcional? Porque dessa forma aqui, ó, o material genético, quando não está sendo requisitado, não está sendo usado, ele fica protegido de ações, né, externas, alguma coisa que possa danificar o material, tá? Então, aqui vocês têm o cariótipo, tá? Veja os tipos de cromossomos, né, das formas que eles têm, né? Tá? De acordo com os seus tamanhos e as posições do seu centrômero. E aí você tem aqui, ó, de acordo com a posição do centrômero, os cromossomos são classificados em 3 grupos, né? Os metacêntricos, submetacêntricos e os acrocêntricos, tá? E aí tem as suas características. Os metacêntricos, que são esse aqui, ó, por exemplo, né? O centrômero está numa posição mais ou menos central, tá? E não tem diferença entre os braços das cromátides irmãs, tá? No submetacêntrico, o centrômero localiza-se longe do ponto central. E o acrocêntrico, o centrômero localiza-se próximo das extremidades, né, desse cromossomo aqui. Tem os braços bem curtos, né? Então, aqui é uma técnica, né, de bandeamento cromossômico, onde você vai ver uma série de bandas, né, o que está aqui descoloridinho, ó, de roxo escuro, roxo claro, né? E a partir desses estudos aqui, dessas avaliações, os geneticistas, eles diagnosticam distúrbios genéticos, tá? Algumas deleções que podem ter ocorrido aqui nos cromossomos, alguns problemas genéticos, né? A gente tem aí a trissomia do cromossomo 21, que é esse aqui, ó, que dá a condição da síndrome de Down, né? Tá? Então, se ele tiver aí uma duplicação do seu material além, vai ter a consequência que é o Down. Então, a replicação que a gente vai ver no próximo módulo, que seria o módulo de mitose, tá? Então, para que aconteça uma replicação, para que aconteça divisão celular, por exemplo, os cromossomos homólogos, eles são, acontece o rompimento, eles seguem para polos diferentes da célula, depois há
a duplicação de novo do seu material genético, e aí fica, né, uma célula igual a outra, tá? Aqui, ó, por exemplo, ó, replicação do DNA. Então, você está vendo aqui, ó, as fitas de DNA já descondensadas, né? E aí, cada fita dessa, ó, vai haver o quê? Uma dupla igual. Tá vendo aqui, ó? Ficou igual. E depois, a condensação do cromossomo, que é bem simples, tá? A cromatina durante a intérfase, né? Que a gente vai ver também na mitose, na meiose. Então, a gente tem lá o cromossomo, que está lá no núcleo, né? Vai abrir, né, toda a porção do DNA, né? A cromatina, no caso, porque está com as proteínas, ó, junto, tá? E aí, depois vai haver a duplicação dessa fita, do DNA, tá? Aqui é para vocês verem depois com mais tranquilidade. É um mapa mental. E aí, eu gostaria de deixar de atividade, depois eu vou colocar lá no Moodle, tá? Então, vocês vão fazer um glossário de cada um desses termos aqui, ó. DNA, o que é um DNA? Tá? É uma definição. Vocês podem achar no livro, tá? Então, seria isso a nossa aula de hoje. Muito obrigada. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais.